Glória a Deus. Aleluia. Olha como ela está. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Querido Deus e maravilhoso Pai, Senhor Jeová, neste momento, meu Deus, eu levo meu pensamento da tua face. Glória a Deus, aleluia. Senhor, por mais neste dia, por falar da tua bênção, Senhor, da tua maravilha e da tua graça. Abençoa cada um dos teus servos. Fica conosco. Usa a tua filha, Senhor. Usa o lado da tua filha. Para que ela venha falar, Senhor, aquilo que tu ordenar sobre a boca dela. Porque nós temos Senhor, carente de palavras. Senhor, palavras tuas, Senhor. Glória a Deus. Alegria, palavra de salvação, Jesus, nesse lugar. Abençoa cada vez da tua serva. É o que eu te peço e te agradeço. Não só hoje, mas eternamente. E todos digam como? Amém. Amém. Abre, garoto. Pega o microfone. Coisa linda, maravilhosa. Vem. Toma a garrafa. Paga a garrafa aí. Eu quero ser Senhor amado, como vaso do oleiro, Quebra a vida, e faça de novo. Eu quero ser um Eu quero saudar a igreja com vocês. aleluia. Podem tomar os vossos assentos. Vem. Quero dizer que eu não vou tomar muito tempo, porque o que o Senhor tem preparado para falar com a igreja é algo muito objetivo. Eu convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias comigo em Jonas. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Jonas no seu capítulo 4. Eu fiz o favor de esquecer o meu óculos, então, e a minha Bíblia tem uma letra muito consideravelmente grande. Então, ele está. Graças a Deus. Quer óculos? Jonas capítulo 4, a partir do versículo 1. A epígrafe desse capítulo fala o descontentamento de Jonas. Não, agora eu acho que vou enxergar. Ei. Versículo 1. Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis. Pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ao Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma. Ele fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Versículo 6. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar de seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir a alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e essa se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Esse respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta
que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também de muitos animais? Glória a Deus. Aleluia. O Senhor tem me dado essa palavra já tem um certo tempo e eu venho meditando. E eu falei comigo, pensei comigo mesmo, mas por que o Senhor está me dando essa palavra? Por que o Senhor está me dando essa palavra? Eu não vou pregar, Senhor, por quê? Será que é só para meu crescimento pessoal, espiritual? E depois que o Senhor veio me fazer entender nesse processo. A maioria das vezes, quando nós ouvimos falar da história de Jonas, nós paramos no capítulo 3. Geralmente os pregadores, ou as histórias que nós escutamos sobre o livro de Jonas, nós paramos até o capítulo 3. Onde que Jonas vai até aquela cidade, prega e as pessoas se arrependem e aí acabou. Ninguém geralmente nunca leu o capítulo 4. E o Senhor me levou para ler esse capítulo 4. E me fez meditar sobre uma coisa muito interessante, é uma coisa que eu estou vivendo atualmente, é uma coisa que a igreja está vivendo ultimamente. O Senhor me fez entender que Deus é o Deus que gosta dos processos. Deus é o Deus que gosta dos processos. Por que, Stephanie? Porque Deus é Deus para que possa fazer de um dia para o outro. Ele é Deus. Mas Ele gosta de trazer a nós processos, etapas, para que possamos cada dia mais crescer e aprender algo com Ele. E é isso que Ele tem me ensinado. Nessa palavra, Ele me fez entender isso. Porque até a etapa em que Jonas chega àquela cidade e prega aquilo que Deus havia falado que ele pregasse, as pessoas ao se arrepender, ali, para ele já estava de bom tamanho. Bom, eu sofri, mas eu cheguei até aqui, cumpri a palavra de Deus e agora estou calmo. Mas Deus ainda tinha processos a cumprir na vida de Jonas. Que era o quê? Ele, com a sensação do seu trabalho cumprido, se acalmou. Depois ele viu que aquela cidade, depois que ele tomou sobre si em consideração que o Senhor tinha dito que em 40 dias ele faria algo tremendo naquela cidade. Se vocês tiverem dúvida aí, é só olhar aí no capítulo 3, que ele vai falar, dar todos os detalhes. E ele pregou isso, porque Deus falou isso. Mas o povo se arrependeu. E aí o Senhor tirou sobre aquela cidade aquele peso, aquela ira, aquela contenda com o Senhor tinha derramado sobre aquela cidade. E aí Jonas temeu. O seu coração se estremeceu, porque ele, naquele momento, ao passo que o Senhor perdoou os pecados daquele povo, ele estava sendo, como, de certo modo, mentiroso, né? Porque ele falou uma coisa e Deus falou e fez outra e aí ele ficou como errado na história. E ele ficou com o seu coração tão estremecido que ele desejava a morte. Muitas vezes o Senhor nos coloca em situações em que, como líderes, como sacerdotes, em meio a um povo, Deus nos coloca em situações em que muitas vezes Ele nos prova por inteiro. Quando o Senhor pega para nos provar, Ele não pega num aspecto da nossa vida, Ele nos pega por inteiro. Porque Deus não quer um vaso pela metade. Um vaso pela metade não serve. Ele quer um vaso inteiro. E Ele pega cada aspecto da nossa vida. E Jonas ali, com o coração estremecido, queria morrer. Quão coisa terrível é desejar a nossa morte. Não é verdade? Quão terrível é a gente chegar ao ponto de desejar a nossa morte. Porque, com medo do que as pessoas vão dizer e que as pessoas vão falar sobre a pessoa. E aí o Senhor criou mais um processo na vida de Jonas, um processo de aprendizado, para ele entender que o Senhor, Ele é todo misericordioso, todo bondoso. A benignidade do Senhor dura para sempre. Não é à toa que o salmista diz
que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Glória a Deus. Porque por mais que nós erramos, o Senhor sempre está de braços abertos a nos perdoar e a nos dar um novo processo. E ali, a Bíblia diz que Jonas se reclina e o Senhor faz crescer sobre ele uma planta. Em algumas traduções vai dizer que era uma boboreira. E ali Jonas se alegrou, se reclinou e ali descansou. Quando foi de dia, a planta se desfalece, porque o verme vai lá e come a planta. E ele fica irado. Mais um processo para o Senhor trabalhar aqui no seu cérebro. Porque muitas vezes a gente não faz nada, mas a gente ainda acha motivo para ficar reclamando. Né? A gente nunca faz nada, muita gente não faz nada, mas ainda acha motivo para reclamar e para se irar contra aquilo. E era o processo que Deus estava trabalhando em Jonas. Jonas não criou aquele povo. Jonas não teve misericórdia daquele povo. Ele não estava ali com aquele povo dia após dia. Pelo contrário, ele queria fugir daquele povo. Ele não criou, ele não fez, ele não amou aquele povo assim como Deus o amou. Da mesma forma que ele não plantou, regou e ali cultivou aquela planta, aquela boboreira. Não, ele não fez nada. E esse foi o aprendizado que o Senhor criou naquele processo para Jonas. Olha, você não plantou, você não criou, você não regou, você não cultivou aquela planta. Por que você está irado? Eu ainda sou o Deus que está sobre todas as coisas, sobre a minha palavra, eu velo para cumpri-la, mas a minha misericórdia é a causa que eu não consumi aquele povo em 40 dias. Aleluia. E aí Jonas aprendeu através daquele processo, de cada processo, em que o Senhor ainda é Deus sobre todas as coisas. Conta todas as coisas. E aí Jonas aprendeu. Eu creio que se ele tivesse escrito capítulo 6, 7, adiante, ele diria que quão bom é o Senhor para nos fazer entender que a cada dia que nós passamos, por mais que nós pensamos que nós somos alguma coisa, continuamos sendo nada. Aleluia. Glória a Deus. E continuando esse meu processo de aprendizagem sobre os processos que o Senhor coloca sobre as nossas vidas, o Senhor me faz pensar também, me leva lá em... Abram comigo, irmãos, Jó. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Aleluia. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, santo Deus. Glória a Deus. Aleluia. Jó, no seu capítulo 42, Bendito seja o teu nome, meu Jesus maravilhoso. a partir do versículo 1. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. E eu te perguntarei, e tu me ensinarás. E eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomais, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó e ofereceu holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara. E o Senhor aceitou o coração de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Os processos que o Senhor criara na vida de Jó, talvez foram os processos mais dolorosos que algum ser humano pode passar.
na terra. Porque enquanto seres humanos, tudo que nós sabemos fazer é buscar bens. Nós nos levantamos pela manhã, vamos trabalhar para conseguir comprar comida, mantimento, roupas, nossa casa, nosso carro e afins, e afins, e afins. E também queremos, nós enquanto jovens, queremos namorar e casar para ter filhos e tudo até. E ter uma família, assim como a nossa família, e afins, afins, afins. Resumindo, seres humanos buscam ser felizes de acordo com a forma em que eles acham que devem ser felizes. E Jó é uma figura dentro da Bíblia que talvez passou pelos processos mais dolorosos para o ser humano. Por quê? Porque a Bíblia nos diz que ele era um homem que tinha bens. Ele tinha o seu gado, ele tinha 10 filhos, irmãos. Ele tinha 10 filhos. E diz a Bíblia que eram os filhos mais bonitos, os mancebos mais bonitos que existiam. E de uma hora para outra, o Senhor acha por bem criar um processo na vida de Jó. Formas que Deus lhe impõe. Aleluia, glória a Deus. Porque quando você anda com uma pessoa, você aceita automaticamente a forma daquela pessoa de se portar, de agir e de falar e tal. Não é? Você não vai andar com uma pessoa que você não gosta do jeito, do caráter, de afins. E Jó, andando com Deus, aceitou as condições do Senhor. E quais são as condições do Senhor? Tornar-nos barro. Nós devemos deixar o Senhor nos tratar como barro, pois Ele é o oleiro. Ele é o único que tem o poder de nos moldar. Ao passo que nós escolhemos andar com o Senhor, nós devemos deixar o Senhor trabalhar em nós. Aonde que está escrito na Bíblia que o barro manda no oleiro? Eita, Jeová, glória. Não tem isso na Bíblia. Pois o primeiro que me mostrar isso na Bíblia, querido, você está de parabéns, porque você criou um espaço na Bíblia que não tem. Você é um apóstolo. Porque a minha Bíblia não me mostra que o barro consegue mandar no oleiro. Porque o oleiro que impõe as mãos sobre o vaso e o molda. O barro e o molda. E o torna vaso. Quantas vezes nós colocamos o Senhor na parede e falamos: Deus, eu quero que seja assim, assim, assim. Se não for assim, eu não vou mais para a igreja. É duro? É, irmãos. Mas é o processo que o Senhor está me mostrando. Aleluia. É o processo que o Senhor está me fazendo enxergar cada dia. Aleluia. Como que você quer ser chamado de amigo de Deus, sendo que você não deixa nem eu colocar as minhas mãos sobre você? Quantas vezes nós colocamos o Senhor na parede e falamos: Deus, por que eu tenho um parente que ainda está no hospital, não tem no hospital? Por que ainda a minha vida está do jeito que está? Por que eu não consigo aquilo que eu tanto almejo? Eu trabalho todo santo dia e não consigo nada. Parece que é uma miséria, que eu chego em casa, nunca tem nada, eu pago conta o dia inteiro e ainda me mandam cortando minha luz. Quanta coisa a gente coloca assim, ó. Coloca o Senhor contra a parede e não deixa o Senhor trabalhar em nós. Aleluia. Talvez muitas coisas deixaram de acontecer na sua vida e estão deixando de acontecer nas nossas vidas. Aleluia. Porque nós, como barro, ainda estamos querendo aprender a mandar no oleiro. Quando a gente parar, igreja, de tentar mandar em Deus e deixar o Senhor agir em nós, o Senhor há de fazer maravilhas no meio de nós. Eu tenho plena convicção disso que eu estou falando, porque não sou eu, não é Steph que está falando, é o Senhor que está falando comigo, que me está fazendo enxergar tais coisas que nos nossos dias está sendo muito difícil. A crise que nós estamos passando economicamente no nosso país é uma situação muito complicada, mas não é nada que não vem estar escrito na palavra. E ainda existe crente que ainda está reclamando, achando que é coisa de outro mundo. Ainda existe crente que ainda está falando, né? Esse negócio aqui. Está escrito, irmão. Aleluia, glória a Deus. E sabe por que muitos vão perecer naquele grande dia? Porque não analisaram. Aleluia. Vão ainda achar que é coisa do anticristo, que não sei o que, o demônio está dizendo. Estava escrito na Bíblia. Todas essas coisas são previstas para a volta de Jesus. Jesus vai voltar logo menos e a cada dia eu estou pensando nisso com mais integridade no meu coração, com mais convicção. Que Jesus, a cada dia ele está voltando mais e a cada dia parece que a gente está se afastando mais de Deus. Sabe? É muito
que a nossa igreja, eu não estou falando da nossa igreja de plano, eu estou falando da igreja em geral, no corpo de Cristo. É muito difícil pensar que Jesus está tentando unir os ligamentos da sua mão e os dedos estão querendo fugir. É muito difícil pensar que Jesus está tentando chamar o seu povo para si, mas o povo está pensando em outra coisa. É muito difícil pensar nisso, irmãos. Quantas vezes a gente prefere pensar no jogo que está passando, não sei na onde, ou pensar no feijão que está caro e eu vou ter que fazer comida amanhã sabe, é muito fácil pensar só nessas coisas. Mas enquanto a gente continuar entrando por essas portas e trazendo para dentro da igreja as coisas que a gente deveria deixar lá fora, nada vai acontecer. É triste pensar que a igreja está se desfalecendo a cada dia e que um culto que deveria estar cheio, graças a Deus que os irmãos estão aqui, mas um culto que deveria estar cheio de todos os irmãos não estão. Em pleno julho. Sabe, é muito triste. É triste você ver dentro da igreja pessoas que ainda não estão com o mesmo pensamento do que o anjo da igreja. Não estou defendendo porque é meu pai. Eu estou falando porque são companheiros, sabe? Pessoas que estão ali lado a lado. Pessoas que deveriam estar acatando a palavra do seu pastor. Não estou falando que você tem que concordar com todas as coisas, mesmo se não estiver mediante a Bíblia. Não estou falando isso. Porque nós devemos analisar e viver mediante a Bíblia. Isso eu sou a favor. Mas, se o Senhor ainda instituiu um pastor para estar sentado aqui nessa tribuna e falando para nós devemos aguardar, irmãos. É muito mais fácil a gente chegar e sair por essas portas blasfemando contra Deus e falando mal do seu próximo. É muito fácil a gente trocar de igreja, não é fácil? Tem uma igreja em cada esquina. É muito fácil a gente trocar de igreja. Mas muitas vezes o problema não está na igreja. O problema está em você. Aleluia! Às vezes o problema está em nós. É muito fácil a gente apontar no outro. E a gente? Que nós venhamos, irmãos, a partir de hoje, pensar que Deus, nada que o Deus cria em nós é por acaso. Para tudo há um propósito debaixo do céu. Todos os processos que o Senhor cria em nós, todas as etapas. A sua luta está difícil? Tá. Parece que você não vai conseguir? Parece. Tem dia que você não tem vontade nem de levantar da cama porque, ai meu Deus, eu não estou aguentando mais. Tem vezes que você está nessa situação de Jonas aqui, que ele está pedindo a morte? Tem. Mas se você escolher o seu barro e deixa Deus, o oleiro, colocar as mãos, espera. Aleluia. O que há de vir virá e não tardará. Aleluia! E para finalizar, abram comigo em Jeremias. Aleluia! É muito difícil falar essas coisas, irmão. Dá uma tremedeira aqui, porque eu sei que primeiro a palavra vem para mim, né? O que o Senhor tem para falar vem primeiro para mim moldar, e depois para falar para a igreja. Mas que nós venhamos nos unir para orar e buscar pela vida da igreja. É legal orar em prol da sua casa, em prol da sua casa própria, em prol do seu carro, em prol da sua faculdade, Glória em a prol Deus, aleluia. da sua promoção do seu emprego. É legal. É isso aí, porque o nosso Deus é o dono do ouro da prata e nos dá a condição de fazer essas coisas, mediante a vontade de Deus. Glória a Deus. Mas eu sinto falta daquela época, não que eu seja muito velha, mas eu sinto falta de uma época em que eu peguei esse tempinho, assim, no finalzinho, sabe? Daquele tempo que as irmãs do círculo de oração, não estou falando das irmãs, pelo amor de Deus. Eu sinto falta daquele tempo que as irmãs tinham um círculo de oração pelas tardes. Eu não sei se aqui no Planalto tinha, mas na minha antiga igreja tinha. Pelas tardes, eu era pequena e eu acompanhava a minha avó. E estava lotado. E você não vê as irmãs ali. Tinha irmãs ali que tinham seus filhos presos, seus filhos nas drogas, seus filhos não sei o que. O marido chegava bêbado em casa. Mas eu não via as irmãs reclamando de jeito nenhum. E estavam ali olhando. Não estava reclamando porque tinha roupa para estender. Não estava reclamando, ela estava lá orando. E sabe o que era interessante? Naquela época ainda existia cura nas terças-feiras. Batismo com o Espírito Santo nas quintas. E no domingo, irmãos, o que eram os cultos de domingo? Eu era dessa época ainda, no finalzinho, eu era.
não seja velha, não. Mas eu era. Por quê? Porque eu acompanhava a minha avó em tudo que era lugar. E ela era líder do círculo de oração. E eu via aquilo acontecer. Eu cresci, irmãos, num tempo de avivamento. Eu cresci nisso. Numa casa onde que ser cheio de Deus tem que ser cheio de Deus. Porque senão não dá, né? Ali não tem como. A presença de Deus é algo que contagia, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. É algo que contagia. Glória. É verdade, tô falando sério, essa prova é viva disso. E eu sinto falta disso, irmãos. É triste você chegar aqui nas sextas-feiras e só ver a irmã Theo, a irmã Cléo e ali lá. É triste. É triste, é triste. É triste você ver santas ceias que, sabe, é aquela coisa assim, ai, que bênção, mais um mês aí, ó, que bênção. É triste, é muito triste ver isso e parece que o povo não enxerga. Parece que o povo de Deus não enxerga. Eu não estou falando só aqui na igreja, estou falando na igreja em geral. Porque você pode ir para qualquer lugar. Não, porque, olha, a igreja da irmã ali, não é bênção a terra mãe. Mas tá a mesma coisa. Mas e aí, qual é o problema? É aqui, São Planalto, é ali na igreja ali da esquina? Não é. É porque a palavra nos diz que nos últimos dias o amor de muitos... E é o que a gente tem vivido. Volto a repetir, é muito mais fácil a gente sair da igreja apontando a vida do outro, apontando os erros do outro, do que a gente próprio se organizar. É muito mais fácil a gente falar dos outros do que a gente mesmo se exortar e falar, eu estou errada. Senhor, eu sou o barro e eu não quero mandar no Senhor. E o Senhor, como oleiro, pode me mudar da forma que quiseres. Pode construir as etapas que o Senhor quiser sobre a minha vida, porque é assim que o Senhor vai fazer e eu hei de cumprir todas essas etapas. E aprender a cada dia mais contigo, para que naquele dia eu possa viver contigo e somente te adorar, te agradecer, Senhor. Digno ao Cordeiro, santo, santo ao Cordeiro. Sabe? A gente não vê mais isso hoje, infelizmente. Eu preciso, é a minha oração de todos os dias, Senhor, aviva os nossos dias como dantes. Aviva os nossos dias como dantes. Tempo que a gente orava, vinha para as campanhas de oração na sexta-feira e todo mundo, sem exceção, saia pulando em língua. Sabe? Tempo de avivamento onde que o povo tinha sede de ouvir a palavra de Deus, sede de orar. É triste a gente pensar em outras prioridades que não sejam Deus. Não estou falando só nessa questão de vir para a igreja todos os dias, eu estou falando na sua maneira de viver. É triste você ver que pessoas estão saindo da igreja por causa do que fulano ciclano falou. Sabe? É triste a gente ver que ainda existem pessoas que estão bebês na fé, que só tomam leite. Quando começa a dar carne, comidas mais pesadas, você começa a desfalecer. É triste. Às vezes Deus quer criar tantas etapas na sua vida, tantos processos para te fazer aprender e a gente não quer. A gente não quer. A começar comigo. Aleluia. A começar comigo. Mas essa palavra falou muito no meu coração, tem falado muito no meu coração e vai continuar falando no meu coração. A cada dia eu sou menos, o Senhor é mais. Glória a Deus. Eu sou menos, o Senhor é mais. Para finalizar, Jeremias capítulo 18. Oh, glória. Aleluia. Oh, glória. Palavra do Senhor que veio Jesus a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e eis que estava entregue a obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou fazer dele outro vaso, segundo bem me pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós a minha mão, ó casa de Israel. Glória a Deus. Aqui a palavra do Senhor é bem objetiva, e é o que eu vou usar para terminar agora. O Senhor nos diz nessa palavra em que Ele ainda está no comando. Ele ainda é sobre nós. Aleluia. Ele ainda é Deus sobre nós. Ele ainda é Deus se você estiver desempregado. Glória a Deus. Ele ainda é Deus se você estiver empregado. O meu Deus ainda é Deus se eu estiver com saúde. Mas o meu Deus ainda é Deus e Ele ainda
ainda é bom se eu estiver numa cama de hospital. Louvado seja Deus. Meu Deus, Ele é bom se eu estou com o meu carro. Mas meu Deus também é bom se eu ainda estou ouvindo uma pé para a igreja. Oh, glória. Ele é muito bom. O meu Deus é bom se eu posso cada mês comprar pelo menos um sapato. Aleluia, Jesus. Mas Ele também é bom se eu passo o ano inteiro com um sapato só que eu comprei no Natal e eu vou passar o Natal Glória a todo. Deus. Glória a Deus. Meu Deus é bom sobre todas as coisas e quantas vezes a gente acha ainda motivos para reclamar. Irmão, vocês não têm noção do quanto que arde meu coração falar isso. Nós precisamos nos aproximar mais de Deus. Deixa Deus criar os processos que Ele tem para realizar na sua vida. Podem ser processos doloridos? Podem. Muitas das vezes são os processos mais dolorosos que tem. Processos de perda, como nós vimos em Jó. É onde ele perdeu todas as coisas, mas no final o Senhor restituiu. E muito melhor do que daquilo que ele tinha. Processos podem ser dolorosos, etapas podem ser difíceis de ser concluídas, mas não são impossíveis. A Bíblia nos diz que tudo posso naquele que me fortalece. Quando faltam forças nas nossas vidas, muitas vezes ao levantar pela manhã e pensar, Deus, eu não consegui viver mais esse dia, o Senhor nos dá força para conseguir. Isso ser, você conseguir colocar Deus na sua frente, colocar Deus acima dos seus problemas. Eu nunca conheci um problema maior que o meu Deus. Nunca. O desemprego que já vieram na minha casa nunca foram maior que o meu Deus. Deus sempre supriu. Aleluia. Glória a Deus. As doenças minhas, da minha irmã, eu falo da minha vida porque faz muito tempo, né? Mas o Senhor ainda tem misericórdia de mim. Por quê? Porque Ele teve processos até agora. E até o dia que Ele vir buscar a sua igreja, Ele ainda há de realizar processos na minha vida. Porque para tudo há um propósito. Glória a Deus. Você está disposto, irmãos, nessa noite a deixar o Senhor realizar os processos na sua vida? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. É uma escolha muito difícil de se fazer. Deixar o Senhor fazer. É muito difícil, sabe por quê? Porque quando você abre mão do controle da sua vida para deixar Deus trabalhar, muitas vezes o Senhor pode escolher caminhos que são contra os caminhos que você queria seguir. Mas a Bíblia nos diz que os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos. E os caminhos dele são maiores do que os nossos, são mais altos do que os nossos. Então nós não devemos temer, e sim confiar. Confie no Senhor, Ele é o oleiro. Ele é o oleiro. E não possamos ser barros que deixam o oleiro trabalhar, não barros que querem mandar no oleiro. Amém? Amém. Deus abençoe. Eu acabei agora porque Jesus já foi entrar. Glória a Deus. Mas que os irmãos continuem orando nesse sentido, irmãos. Nós somos carentes, sedentos de Deus, mais de Deus. Não vamos esperar só chegar no retiro pra gente sair rodando lá e uma bênção. Não. Não é assim. Deus não se manifesta em nós apenas nos 3 dias do retiro lá em fevereiro. Não. Pelo menos se o seu Deus faz isso, o meu não faz. O meu está aqui nesse momento esperando você dar lugar. A gente tem que parar também de pensar que dia de glorificar Deus é quando só que o Senhor venha derramar sobre nós uma chuva serótica, chuva que vai haver restauração e transformação das nossas vidas. Glória. Chuva que traga os processos. Mas chuva que também traga confiança em Deus. Confiança absoluta, para que Deus possa fazer os processos das etapas dele nas nossas vidas. Porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus abençoe. Senhor, amém. Senhor, para estar indo para nossos lares e agradecer por que Deus tem falado conosco, né? Senhor Deus eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor Jesus, que está na tua casa nessa noite para glorificar o teu nome. Para, Senhor, vem dizer porque tu és santo, verdadeiro, Senhor. E continua falando conosco, nos abençoando, nos guardando do dia do mal. Senhor, tu tem guardado toda a tua igreja, Senhor Jesus, continuamente. Senhor, fortalece nossos corações para que nós possamos te servir e te adorar na beleza da tua santidade, Senhor. Nos fortalece nosso coração, Senhor, para que tua palavra seja cumprida em nossas vidas, Pai. Senhor, leva-nos em paz aos nossos lares.
guardando do homem maligno, do homem sanguinário, Senhor. Fortalece a vida do nosso pastor Ronaldo, nosso pastor Adelson. Senhor, guarda a tua igreja, a cada obreiro, a cada irmã no ciclo de oração, Senhor. Fortalece a tua obra, Senhor Jesus, que nós possamos continuar firme na tua presença, Senhor Jesus. Assim eu te agradeço, em nome do Senhor. Senhor, seja feita a tua vontade sobre nossa vida. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós e todos possam dizer Amém. Ei, vai ganhar